O Bate-Papo na Saúde de hoje está na segunda Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E hoje, para essa conversa, a gente convidou Fernanda Magano, conselheira nacional de saúde, e Maria Helena Machado, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. Fernanda, Maria Helena, que prazer estar com vocês aqui, falando dessa conferência, no caso aqui no estado do Rio de Janeiro. É a segunda edição, né, Fernanda? Bastante tempo também sem essa discussão aflorar. Queria que você trouxesse um pouquinho desse cenário. Você é da Câmara Técnica da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho. Como é que você avalia o cenário em que essa conferência, que vai chegar na etapa nacional até dezembro, está chegando nos estados? Então, é fundamental e estratégico. A gente teve, em julho passado próximo, a 17ª conferência, que trouxe muitas questões que eram correlacionadas à gestão do trabalho, educação e saúde. E, por isso, a eleição da primeira conferência temática, né, que acontece no interstício das nacionais, ser essa de gestão do trabalho, educação e saúde. Muito para tratar do tempo histórico perdido, tanto do que foi desconstruído no período governo passado e também todas as perdas e as questões da pandemia, e alavancar aquilo que tem nos protocolos da mesa de negociação e não avançaram há anos, pensando que o primeiro protocolo era o plano de cargos, carreiras e salários, né? Então, enquanto a gente já tem os insumos, já tem as ideias e elas precisam ser implementadas. Então, essa conferência de gestão é para avançar no sentido de dizer, olha, os instrumentos estão dados, olha, estamos aqui dando mais subsídios para aquela ideia inicial que vem desde a Constituição, que vem desde a 80, agora sair do papel. E precisamos, para isso, o envolvimento de todos os atores, usuários, gestores e trabalhadoras, nessa construção em que a gente consiga pontuar o compromisso da gestão também com o financiamento para isso sair do papel, né? E a valorização, então, dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, os eixos desenham isso, né? Controle social, a perspectiva da democracia em saúde, o SUS para o desenvolvimento. 2, nessa construção da mesa de negociação, do trabalho decente e, de fato, a carreira única do SUS avançar. E, do ponto de vista 3, né, o eixo 3, a educação, o trabalho e saúde, nessa construção, que não adianta darmos as condições para o exercício do trabalho se a gente não tiver profissionais bem formados e com a condição da educação permanente. E que são a estrutura do SUS, né, Fernanda? Tão importante olhar com carinho para esse trabalhador que demonstrou na pandemia aí o quão... A gente já sabia que eles eram essenciais, né? Mas o quão importante eles são, né? Maria Helena, você trouxe exatamente na sua fala o eixo 2, que a Fernanda acabou de trazer aqui para a gente. E você falou uma coisa que eu achei bem interessante, de olhar esse trabalhador como um bem público, uma vez que ele vai estar dentro do nosso maior programa ou projeto ou possibilidade de política democrática no Brasil, né? Fala um pouquinho para a gente sobre esse bem público que é esse trabalhador da saúde no SUS. É um prazer estar aqui no Canal Saúde e dizer o seguinte, há anos eu falo isso, que o trabalhador é um bem público, né? O trabalhador da saúde é um bem público, porque o Sistema Único de Saúde é um bem público, é um patrimônio do país, né? Eu fico assim incomodada que até hoje, passados 36 anos, a gente não tem ainda uma carreira para os trabalhadores, né? Como é possível uma área tão essencial, tão fundamental para o país, a gente não dá a importância que deveríamos dar, né? Carreira significa esse trabalhador ser de fato considerado um bem público, como nós na Fiocruz somos, eu sou da Fiocruz, né? Como nós lá na Fiocruz somos considerados um bem público, né? Um carinho muito especial a nós que somos trabalhadores, que produzimos conhecimento, ciência e tecnologia, ensino, pesquisa, insumos, e inclusive assistência. Então, o trabalhador do SUS, ele precisa resgatar essa capacidade, que sem ele não existe sistema único de saúde. A pandemia deixou isso muito claro, né? Com todo o desacerto do governo à época, quem segurou
todo o sistema, quem garantiu assistência a milhões e milhões de trabalhadores, milhões e milhões de brasileiros adoecidos, foi o Sistema Único de Saúde. Fomos nós, os trabalhadores da saúde. Eu me incluo, apesar de não estar na assistência direta, todos nós que trabalhamos no SUS, independente de qual área, é um trabalhador do SUS. E aí a importância dele é por ele ser deveria ser considerado um bem público, protegido pelo Estado brasileiro. Agora, Maria Helena, você fez, me corrija, 5 ou 3 estudos científicos sobre o trabalhador da saúde, os trabalhadores da saúde ao longo da pandemia de Covid-19. Foram 3 ou 5 estudos? Nós fizemos 3 estudos e, na verdade, estamos agora terminando o de saúde do trabalhador, da saúde indígena e quilombola. E que achados você acha que são mais significativos nesses estudos? Os estudos que nós fizemos, eu acho que o mais importante dos nossos estudos na Fundação Oswaldo Cruz foi nós levantarmos a discussão que temos quase 2 milhões de trabalhadores invisibilizados. São os trabalhadores invisíveis da saúde, né? Que, na verdade, invisíveis eles não têm nada. São aqueles profissionais... Sem eles para tudo, né? Eles são essenciais, né? Na limpeza, no serviço de manutenção, nas equipes de saúde, como da enfermagem, dos laboratórios, raio-x, né? Os maqueiros, condutores de ambulância, né? Todo um conjunto de trabalhadores, ACS, todo mundo trabalhando em prol da população e muito pouco reconhecido. Então, eu diria que as nossas pesquisas, também estudamos os profissionais de saúde, e foi muito interessante que a gente viu que, apesar de estarmos em ambientes juntos, trabalhando em prol do Sistema Único de Saúde, em prol da população, nós encontramos mundos díspares, hierarquizados, com uma coisa impressionantemente discriminatória entre aqueles que têm o conhecimento, produz assistência direta, como médico, enfermeiro, farmacêutico. Nível hierárquico, né, que acaba acontecendo muito naturalizado. Muito marginalizado de um conjunto imenso da população. Nós também vimos que, como que a gente já sabe, mas sempre é bom lembrar, como que a força de trabalho feminina é fundamental. Que é majoritária no SUS, né? Majoritária. Então, quem arregaçou a manga, quem cuidou de todos nós, adoecidos, risco de adoecimento, e inclusive foram a óbito, foram as mulheres, né? E jovens, então, até 35 anos, estava vendo você falar exatamente, também, né? Agora, também, nós vimos também... Não é difícil notar esse perfil, né? Não é verdade. Está nas portas de entrada do SUS. Todos os lugares estão indo. E outra questão que nós vimos aí com um pouco de tristeza, bastante tristeza, na verdade, é que esses trabalhadores que cuidam de nós estão adoecidos. Fernanda, uma pessoa que nunca entrou numa conferência e vai participar pela primeira vez, ela vai olhar uma discussão continuada de algumas propostas, até eventualmente repetitiva, né? Mas a sensação que eu tenho acompanhando muitas conferências é que é a insistência mesmo no tema, e dessas insistências surgiu o SUS. O SUS vem de uma proposta de conferência da 8ª, né? Como é que você percebe nessa conferência de gestão do trabalho e educação na saúde a principal proposta que você imagina que um dia possa vir se tornar uma política, ou que você gostaria, né, que se tornasse uma política, porque talvez emerja como um fator principal dessas reivindicações que estão aqui? Não, perfeito. Primeiro, retomar uma coisa que Maria Helena diz do o trabalhador do SUS ser um bem público, a perspectiva também do SUS ser tratado como patrimônio material, né? Essa construção de valorizar os trabalhadores, mas toda a estrutura que a gente criou e vem conduzindo esse caminho dentro do controle social. Então, quando você fala das conferências, é isso, é persistência, insistência, é dedicação e é apontar que essas questões repetitivas, elas vão construindo o caminho, né, para avançar. Então, hoje, quando eu mencionava a perspectiva de que, para além do tema ter sido objeto da 17ª, chamar a 4ª Nacional de Gestão, que desde 2006 não tínhamos outra, fazer toda essa tessitura, todo esse desenho para que a pauta da carreira
tenha a visibilidade, saia da invisibilidade, tais quais trabalhadores invisíveis, a questão da carreira também fica invisibilizada. E fica invisibilizada muito pelo questionamento que a própria plateia trouxe das terceirizações, das ações que vão descaracterizando o SUS como foi construído na sua ideia inicial, como um bem público também, como uma construção, de fato, de uma ação de garantia de saúde para todo cidadão e cidadã. Então, penso eu, né, que o objeto que está mais em voga é essa questão da redimensionamento da força de trabalho e a implantação, finalmente, implementação da carreira, né? Como um movimento em que a gente também respeite as diferenças regionais, né? As características do Rio de Janeiro, por exemplo, a questão dos hospitais federais, todos os enfrentamentos que precisam fazer ainda nesse território, mas que a gente tem um desenho para o país de um SUS que não se diferencie tanto de região para região, que garanta a saúde indígena, garanta a saúde... a diversidade sem tornar isso um fator para diferenciação, né? Então saúde quilombola, saúde indígena, elas precisam ser respeitadas nas suas idiosincrasias, mas que seja a garantia desse sistema para todos. Maria Helena, quer comentar para a gente fechar esse bloco? Sim, muito rapidamente dizer que se temos alguma coisa que devemos firmar, né, quando a gente fala em carreira do SUS, é dizer nós existimos. O SUS está aí, mas nós existimos. Sem ele, sem a nossa participação ativa na produção da assistência e de todo o acolhimento com a população, não haveria e não haverá SUS. Então, acho que a sair da invisibilidade desses trabalhadores como um todo e a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, reconhecer que os trabalhadores precisam da saúde, precisam ter um tratamento especial. Ele tem que ser uma questão de Estado. O trabalhador Você até comentou que seria uma reparação histórica, né? A construção de uma carreira. Isso, né? Reparação histórica, porque não é possível. Eu acho que como já temos 36 anos, eu acho que é tempo suficiente para já sedimentar carreira SUS, carreira SUS, carreira SUS. Já deu tempo para fazer a política acontecer, né? Falta vontade, eventualmente, de realmente implementar isso. Exato. Bom, a gente tem que fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já e continua conversando sobre a segunda edição da Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. Não sai daí, a gente volta já. O bate-papo está de volta, hoje aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na segunda edição da Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do Rio de Janeiro. Comigo nessa conversa estão Fernanda Magano, conselheira nacional de saúde, e Maria Helena Machado, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. Maria Helena, a gente terminou o bloco anterior falando, né, da importância de se valorizar a carreira desse profissional de saúde, né, do trabalhador da área da saúde. E aí você também citou na mesa de início aqui do dia de hoje, da importância do movimento sindical e de outras instituições e organizações sociais em defesa dos direitos desses trabalhadores, que ao longo dessa trajetória do SUS mudou bastante, né? Se a gente for olhar o cenário da década de 90, do movimento sindical para cá, mudou muita coisa. Queria que você trouxesse um pouquinho quais são os impactos dessas mudanças e para onde que a gente pode pensar em retornar ou avançar nas políticas para que isso possa se fortalecer novamente, né? Essa é uma ótima pergunta, porque eu creio que o movimento sindical, quando eu falo movimento social de modo geral, mas o movimento sindical é a grande questão hoje que devemos reforçar e dar luz, foco, né? Não é à toa que o nosso presidente vem do movimento sindical, né? Esse é muito importante. E dizer que o Sistema Único de Saúde, dada a característica dele de ser municipal, estadual e federal, com forte foco no município, e nós estamos falando de 4,5 milhões de trabalhadores, como é que você organiza esses trabalhadores? Como é que eu transformo esses trabalhadores numa potência que é
4,5 milhões de trabalhadores. E no meio de um trabalho que não para, não né? para. Que demanda muitos como dupla jornada, né? Em que momento eles vão se mobilizar também. É uma usina, né? Que é uma usina de trabalhadores buscando... usina de vida, né? Usina de vida, Usina de vida, usina exatamente. de vida de trabalhadores em prol da assistência. Então, o movimento sindical, que seja sindicato, associações, federações, confederações, né, os centrais sindicais, é a forma como esses trabalhadores podem chegar a denominador comum, né? Então, como é que eu transformo 4,5 milhões de trabalhadores, a voz desses trabalhadores, o interesse dele, o desejo dele e as necessidades do Sistema Único de Saúde, da população, do controle social e tudo mais. É com o movimento sindical. Então, eu acredito, por isso que eu reforço que o movimento sindical é muito importante. E como é que eu concretizo isso? Com a Mesa Nacional de Negociação. Essa é que é importante. Não é isso, Fernanda? Junto com o Conselho Nacional de Saúde e com os conselhos estaduais e municipais, que eu acho que aí a gente vai fazer um bom casamento aí para promover. E se me permite, quando a gente falava do trabalhador qualificado ou não e das conquistas, se a gente for pensar no último período, a categoria dos agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, foi aquela que conseguiu duas mudanças constitucionais em prol da valorização deste recorte de carreira específico. Então, o exemplo que vem desse trabalhador, que é da base do SUS, inspira para avançar na mesa, para conseguir melhores condições para todas as categorias, os visíveis, os qualificados academicamente, mas que todos num patamar de pensar de fato como é que a gente dá a melhoria de vida, o bem comum, a saúde, a felicidade para toda a população. E tem uma coisa, um detalhe importante, é que a Fernanda está apontando aí já recentemente, né, que foi assim, uma questão que diz o seguinte: olha, a CS e a CE, eles são profissionais de saúde. Parece uma coisa simples, mas não é. Isso está dizendo que ele é igual e tão importante quanto um enfermeiro, um fisioterapeuta, um psicólogo ou qualquer outra profissão, odontólogo e tudo mais. Então, a CS, que até pouco tempo não tinha visibilidade alguma, ele é elevado à categoria de profissional de saúde. Então, isso é uma mudança muito importante, né? uma mudança conceitual. Até em defesa, em proteção da saúde desse trabalhador, né? Que passa a ser reconhecido nesse lugar também de risco. Na pandemia né? mostrou clara a hierarquização, que eles não tinham direito a quase nada. Eles tiveram que entrar na justiça para ter direito a EPI, para ter direito a vacina, a ser atendido. Exatamente. Entendeu? É muito sério, eu acho que essa questão... E o lugar do Conselho Nacional de Saúde nessa luta, né, Fernanda? Porque o movimento social como um todo, mas o controle social, ele tem um papel muito importante para lutar por esses trabalhadores, né? Perfeito, e acho que com essa tua fala me faz demarcar e lembrar todos que estão assistindo a vitória desse exemplo do controle social para o mundo, né? Junto com outros países, agora na 77ª Assembleia Mundial da Saúde, conseguimos aprovar uma resolução sobre a importância do controle social na saúde para o mundo. Então, o SUS fazendo exemplo com o seu modelo de assistência, de cuidado da população, de chegar nos rincões desse país, fazendo aí um estímulo para que outros países agora deem continuidade a esse debate. Tem um grupo focal que agora continua desdobrando a ação da resolução aprovada, provavelmente um encontro desse grupo focal em novembro, com a presença do nosso presidente Fernando Pigato, na Tailândia, no sentido de avançar, porque a resolução aprovada na OMS é um símbolo emblemático, mas para ela fazer valer e para ela ter continuidade e para que isso sirva também de referência para os avanços necessários para o Brasil, os trabalhos precisam continuar. Então, para mim, esse é um exemplo, né, da onde o controle social pode chegar, né, que é construção, e a construção que a gente tem feito no diálogo interconselhos, né, Conselho Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, o Conselho da Assistência Social, a interlocução para pensar, por exemplo, a assistência a determinadas patologias que precisam
de um trabalho com assistência social para garantir alimentação, para aquele quadro de saúde, de fato, conseguir ter a cessação de um estado de doença. Então, são muitas coisas que têm acontecido. E a gestão do trabalho, educação e saúde tem que valorizar esses trabalhadores e trabalhadoras para seguirem nesse curso, seguirem nessa construção. E você está falando também de um reforço para a democracia em termos mundiais, né? Porque, na verdade, num momento de tantas oscilações políticas, não só no Brasil, mas mundo afora, você poder levar essa força do movimento do controle social para outros países e servir de exemplo fortalece também internamente esse processo dentro do Brasil. E aí, falando nessa oscilação política aí, Fernanda, a gente teve um momento em 2016, até a gente ainda está respondendo por isso, né, de desfinanciamento ainda maior do SUS, porque sempre foi um desafio, né, o financiamento do SUS. Em 2016 a gente viu esse retrocesso. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho de lá para cá, apesar da gente já não estar mais vivenciando efetivamente essa política no papel, a gente ainda está respondendo a ela pelo desfinanciamento. Como é que você percebe o impacto disso nos profissionais de saúde, nas políticas de remuneração, de negociação? Como é que vocês percebem? Começa com Fernanda, ainda não depois... tem um impacto positivo, sendo bastante sincera, porque é de fato uma luta do mercado financeiro, né, e da retirada de recursos das políticas públicas e não só da saúde, e toda a questão do mercado privado de saúde também criando intempéries, criando barreiras. E, fora disso, com esse Congresso Nacional que a gente tem, a gente sofreu percalços bastante fortes recentemente, tentando mudar o teto constitucional da saúde. E esse enfrentamento da desfinanciarização é permanente, porque na linha das prioridades é interessante para essa visibilidade internacional que o país tem um sistema único de saúde, mas dá conta da continuidade dela e da valorização do trabalhador nos princípios do trabalho decente ainda é bastante árduo, é um caminho a se trilhar. Quer comentar, Maria Helena? Gostaria de também complementar, falando um pouco de uma coisa gravíssima que está acontecendo no Sistema Único de Saúde, que é a terceirização e é uma certa privatização de uma área que não deveria estar privatizada. É a precarização plena do trabalho, né? Isso é muito grave, porque nós estamos falando, quando a gente fala da precarização, nós temos que avançar na discussão do que é precarização. É precarização da formação. A maioria hoje das escolas que formam os nossos trabalhadores da saúde, em todos os níveis, ela está muito na mão do setor privado. Não estou satanizando o setor privado, mas não é possível o sistema público encolher dessa forma como encolheu. E na empregabilidade, ou seja, quem está hoje empregando nossos trabalhadores, é a terceirização pesada, OS e qualquer outro sistema, que também, a meu ver, é muito deletério para o Sistema Único de Saúde. Então, o Sistema Único está tomando dimensão internacional, mundial, de grande importância, controle social e tudo mais, mas é preciso observar que o Sistema Único de Saúde corre risco se ele continuar no caminho da privatização. Para a gente fazer essa finalização aqui, como é que o que vocês levam, né, dessa conferência para o debate total? Eu acho que é esse passo a passo. Então, trazer os princípios da reforma sanitária, trazer toda a luta por educação e saúde, por uma gestão de trabalho pública e por uma ação que envolva o controle social para que cada trabalhador e trabalhadora se sinta responsável por esse processo. E aí faz a unidade com o que Maria Helena trouxe, né? É só na luta da classe trabalhadora e nessa unidade do reconhecimento em que nós fazemos o cuidado da população, mas que precisamos ser cuidados, reconhecidos, bem remunerados, é que a gente vai alcançar aquilo que é essa utopia que é o SUS. Maria Helena já concluiu o tempo do programa, mas eu queria te ouvir para a gente finalizar. Sim, então, eu resgataria o conceito de trabalhador como bem público. Então, quando eu falo de um trabalhador que é um bem público, eu tenho que levar em consideração, desde a formação dele,
onde ele é formado, como ele é formado, como é que ele é mantido dentro de uma educação permanente, contínua no Sistema Único de Saúde, e como ele é empregado, como ele é vinculado ao Sistema Único de Saúde. Então é isso, vamos lutar, vamos para a Conferência Nacional e o Rio de Janeiro traz a sua contribuição, que é um estado grandioso, complexo e também com problemas que reflete a nível nacional. E as conferências têm muita praticidade, muita prática em lidar com essas complexidades. É um momento realmente de trazer tudo para o debate, né? A gente quer agradecer muito a participação de vocês aqui com a gente hoje. Que prazer conversar com vocês. O Bate-Papo na Saúde de hoje fica por aqui. A gente se vê na programação do Canal Saúde e não se esquece, sempre com um assunto relevante para você. Canal Saúde, 30 anos construindo cidadania.